Imagine um quarto onde o ar é perfumado com incenso de mirra. As cortinas são de seda púrpura, tão espessas que bloqueiam qualquer raio de sol indesejado. O chão é coberto por tapetes trazidos da Pérsia, tão macios que os passos não fazem som. Neste quarto vivia Marcos. Marcos era um dos mercadores mais ricos de Atenas. Seus navios traziam azeite, vinhos e especiarias de todos os cantos do Mediterrâneo. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar. Mas Marcos não dormia. Todas as noites, ele deitava em sua cama de plumas de ganso e olhava para o teto pintado com afrescos de deuses sorridentes. Mas ele não via os deuses. Ele via monstros. Os monstros de Marcos não tinham garras ou dentes. Eles tinham nomes, chamavam-se falência, naufrágio, miséria, fome. Quanto mais ouro Marcos acumulava, maior ficava o seu medo de perdê-lo. Ele vivia aterrorizado com a ideia de que, um dia, a roda da fortuna giraria e ele seria jogado na sarjeta. Esse medo envenenava seu vinho mais caro e tornava amargo seu pão mais doce. Ele era um prisioneiro em sua própria gaiola de ouro. Certa manhã, após mais uma noite insone, Marcos encontrou um velho pergaminho deixado por seu pai, um homem que fora seguidor da escola do Pórtico. O texto propunha um desafio estranho, quase insano para um homem de sua posição. Dizia o texto: reserve alguns dias em que se contentará com o mínimo e mais barato alimento, com vestes rudes e ásperas, e pergunte a si mesmo: é isto o que eu tanto temia? Marcos leu aquilo e sentiu um calafrio. Abandonar o conforto, sentir fome propositalmente, parecia loucura. Mas a exaustão do medo era tanta que ele decidiu tentar. Ele precisava saber se o monstro debaixo da cama era real. Ele dispensou os servos. Ordenou que ninguém entrasse em seus aposentos por 3 dias. Ele tirou a túnica de linho fino, macia como água, e vestiu um trapo de lã grosseira, que pinicava a pele e cheirava a poeira. Ele empurrou a cama de plumas para o lado e deitou-se no chão de mármore frio, cobrindo-se apenas com um manto velho. Para comer, ele separou apenas pão de cevada duro, menos aquele pão seco que geralmente era dado aos cães, e um jarro de água morna. Primeiro dia foi um choque. O silêncio da casa sem servos era perturbador. O estômago de Marcos roncou, acostumado a banquetes de fazão e molhos ricos. O chão duro machucava seus quadris e ombros. A lã áspera irritava seu pescoço. Sua mente, viciada em conforto, gritava: isso é insuportável. Eu vou morrer. Eu preciso de um travesseiro. Eu preciso de vinho. Mas a noite caiu e ele não morreu. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. No segundo dia, a fome se transformou. Deixou de ser uma dor aguda e tornou-se uma presença constante, um vazio no ventre. Marcos quebrou um pedaço do pão duro. Ele teve que mastigar devagar, sentindo a textura arenosa. E então, algo estranho aconteceu. Ao engolir aquele pão simples, ele sentiu um sabor que havia esquecido. O sabor do grão. O sabor da terra. A água, quando tocou sua língua seca, pareceu mais doce do que qualquer vinho de Chipre que ele já havia provado. Ele percebeu que a fome era o melhor tempero. Ele olhou para suas mãos. Elas ainda eram suas mãos. Ele olhou para seus pés. Eles ainda caminhavam. Ele percebeu que, sem as joias, sem a seda e sem os bajuladores, ele continuava existindo. Sua essência não havia diminuído nem um grama. Na terceira noite, deitado no chão frio, Marcos olhou pela janela. Ele viu a lua cheia. Ele percebeu que a lua era a mesma, vista do palácio ou da sarjeta. O brilho dela não custava nada. A brisa fresca da noite não custava nada. A capacidade de respirar e pensar não custava nada. Ele adormeceu no chão duro, e pela primeira vez em anos, ele dormiu profundamente. Um sono sem sonhos, sem medo de ladrões, sem medo de naufrágios. Porque, naquele momento, ele não tinha nada a perder. Ele estava no fundo do poço, que tanto temia, e descobriu que o fundo do poço
Tinha um chão sólido, onde ele podia ficar de pé. Ao acordar na manhã do quarto dia, o experimento acabou. Marcus levantou-se. O corpo estava dolorido, mas a mente estava leve como uma pluma. Ele tomou um banho quente, vestiu novamente sua túnica de linho e comeu uma fruta fresca. Mas ele fez tudo isso com uma nova consciência. Ele olhou para o luxo ao seu redor e sorriu. Não era mais um sorriso de posse possessiva, mas de apreciação desapegada. Ele entendeu que a riqueza era algo agradável de ter, mas não era algo necessário para ser feliz. O monstro, chamado escassez, que o aterrorizava há tanto tempo, havia se revelado. Não era um dragão cuspidor de fogo. Era apenas desconforto. Era apenas pão duro e chão frio. E ele, Marcus, era forte o suficiente para suportar isso. Ele caminhou até a varanda e olhou para o mar onde seus navios navegavam. Podem afundar, pensou ele, com uma calma assustadora. Podem queimar. Podem roubar. Se eu perder tudo, voltarei para o pão de cevada e para o chão duro. E eu sei que sobreviverei. Eu sei que ainda serei. Marcus continuou rico pelo resto da vida, mas ele nunca mais foi pobre de espírito. Ele praticava o jejum e o desconforto todos os meses, não por necessidade, mas para manter a sua liberdade. Ele aprendeu que a verdadeira segurança não está em construir muros altos para proteger o ouro, mas em construir uma alma forte que não precisa de muros. Esta história ilustra a prática estoica do desconforto voluntário, recomendada vividamente por Sêneca em suas cartas. Sêneca dizia: é em tempos de segurança que o espírito deve se preparar para tempos difíceis. Nós vivemos hoje numa sociedade que foge do desconforto a todo custo. Se a internet cai por 5 minutos, entramos em pânico. Se o ar-condicionado quebra, sofremos. Se perdemos o emprego, sentimos que a vida acabou. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. O medo do esse é um fantasma gigante que projeta uma sombra enorme na parede. Mas quando acendemos a luz e olhamos de perto, como Marcus fez, vemos que o objeto que projeta a sombra é pequeno. A pobreza, a dificuldade, a simplicidade, elas são suportáveis. O ser humano é uma máquina de adaptação incrível. O exercício que esta história propõe não é para que você viva na miséria, mas para que você, de vez em quando, teste as águas do desconforto. Tome um banho gelado. Pule uma refeição. Passe um fim de semana sem usar o celular. Caminhe em vez de usar o carro. Fazer isso. Você está vacinando a sua alma contra o medo. Você está provando para a sua parte ansiosa que você é capaz de sobreviver com menos. Quando você percebe que pode ser feliz com um pouco de pão e água, você se torna invencível. Ninguém pode chantagear um homem ou uma mulher que não tem medo de perder seus confortos. Pergunte-se hoje, qual é o pão duro e chão frio que você tanto teme? E se você experimentasse enfrentá-lo por apenas um dia, só para ver o tamanho real desse monstro, talvez você descubra, como Marcus, que a liberdade está logo ali, do outro lado do medo. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa para se inspirar no seu cotidiano.